Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos respirando ainda ares das festas juninas, né? Estamos em meio aí às comemorações de festas juninas. Passamos pelas comemorações da festa do São João, foi esse final de semana. Final de semana que vem será do São Pedro. E pastor Flauber, a gente conversando sobre os sermões dos cultos, ele deu uma pausa naquela visão da igreja de Corinto, que ele tem dado à igreja, e falou um pouco sobre o cristianismo e a cultura. Foi isso, pastor? E aí eu me senti à vontade, então, de hoje a gente conversar um pouquinho sobre festa junina. Aproveitando o ensejo, que o pastor começou falando sobre o cristão e a cultura, e eu penso que seria interessante nós conversarmos, nós meditarmos um pouco sobre esse tema, e muitos de nós temos dúvidas a respeito desse assunto, né, especialmente aqueles que têm filhos, né, em idade escolar, e que na escola, nessa época, é aquela confusão, e menino vai dançar quadrilha, não vai participar como acontece também com outras festividades da qual a gente muitas vezes se vê em volta aí de comemoração de Halloween, de carnaval, que nada tem de cristã a festa, no fim das contas, e a gente meio que não sabe como se comportar e se posicionar. Então, Deus nos dê a graça nessa noite, nós meditando na palavra do Senhor, o Senhor nos dê iluminação para que a gente possa compreender essa coisa preciosa, essa verdade bendita e poderosa que é a palavra de Deus, e à luz dela nós entendermos um pouco da nossa cultura e do nosso testemunho frente a essa cultura. Eu queria convidar os irmãos, é óbvio que para falar sobre São João, eu tenho que falar um pouco sobre João Batista. Então eu queria convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. O Evangelho de Lucas é aquele que mais trata da história de João Batista. Ele fala desde o anúncio do nascimento daquele que foi prenunciado por Isaías, voz que clama no deserto. Ele trata desde o anúncio ao pai dele, Zacarias, até o ministério de João Batista em si, e posteriormente a gente vai ver que há um certo questionamento de João Batista com Jesus, e acaba que João é essa figura também nesse início, no prelúdio, vamos dizer assim, do ministério de Jesus, importante também para entendermos o próprio ministério de Jesus, né? Antes de lermos o texto sagrado, e a título apenas de introdução, né, a gente pesquisando a respeito dessa questão das festas juninas, meio que nesse período que nós temos aqui de colheita de milho e de outras culturas, Obrigado, meu irmão. Dois copos com água resolve o problema dos pastores. O meu tem que ser pelo menos 3. Então, em outras culturas, e culturas bem antigas, já havia essa prática de mais ou menos nesse período, né, alguns povos pagãos, especialmente no período do solstício do verão, que é o ápice da estação, invocar, né, suas divindades e a fertilidade para estimular o crescimento da vegetação, celebrar de alguma forma a fartura de colheitas, trazer chuvas. E as pessoas, então, nessas culturas, os sumérios, os celtas, se faziam fogueiras na época, e não para pular fogueira, né? Acho que não, mas para espantar os maus espíritos e se dançar ali, fazer as suas celebrações. A igreja, especialmente do século VI da era cristã para frente, ela entrou numa linha muito sincretista, né? Especialmente depois de Constantino, em que houve essa fusão do Estado e Igreja, e se procurou, desde então, não especialmente, não foi o início, mas
houve sempre essa tentação da igreja do sincretismo, de você tentar aglutinar dentro das práticas cristãs, das práticas da igreja, traços, questões da cultura pagã, para poder atrair, para poder conciliar a cultura ali da região, ali do Império, especialmente ali cultura grego-romana. Então, e a igreja acabou construindo nesse processo essa ideia também do nascimento de João Batista nessa data de 24 de junho. E há uma razão por ser 24 de junho, a data do nascimento de João Batista, que se comemora aí o São João. Porque o Lucas vai narrar isso, que Isabel ela está com 5 meses quando recebe a visita de Maria. E a tradição, então, contabiliza que do nascimento de Jesus para o nascimento de João, você vai ter exatamente uma diferença de 6 meses. Por isso se comemora no dia 24 de junho o nascimento de João Batista e o de Jesus no dia 25 de dezembro. E pela tradição católica, Maria, não tem nada disso na Bíblia, mas Isabel teria acendido uma fogueira para uma das formas dela de comunicar a Maria do nascimento do seu filho. Nós, então, aqui no Brasil, recebemos toda essa cultura, essa bagagem da tradição católica através dos jesuítas, e aí adaptando-se também a questões muito regionais, muito próprias nossa aqui. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Dito isto, vamos ler o texto da palavra do Senhor em Lucas, capítulo 3, verso 1 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que Ele nos abençoe, amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos, vamos orar?
Ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor. Como cantamos, é de coração, Senhor, a nossa disposição aqui. Ainda que as palavras não sejam suficientes para demonstrar como é grande o nosso amor, Senhor, o nosso reconhecimento por Ti, pelo Teu plano de salvação, pela Tua obra majestosa, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão e pela grandiosidade da Tua majestade, glória, santidade e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós, ainda assim, com intrepidez e ousadia, pelos méritos de Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus que está sobre cada um daqueles que foram remidos e lavados por Ele, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja propício a nós nessa noite, que o Senhor perdoe o nosso pecado, apesar de nós sermos, Senhor, limitados e pecadores diante de um Deus justo, diante de uma palavra santa. Nós te pedimos que o Senhor nos fale através dessa palavra, que o Senhor nos inunde com a presença do Teu Santo Espírito e que o Senhor possa, conhecendo mais o Senhor e a Sua palavra, possamos amá-lo mais, possamos servir-te melhor, possamos testemunhar com mais firmeza da fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. É assim que nós te oramos também, todo o teu povo, Senhor, que nesse momento recebe também a ministração da tua palavra pela internet ou aonde o teu evangelho está sendo lido e anunciado. Glorifica o teu nome, fortalece a tua igreja também nos lugares onde há guerra, onde há perseguição, para a glória do teu nome, Senhor. Fortalece a fé do teu povo, prepara-nos para o grande e glorioso dia do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, então, nós lemos um pouco da história de João Batista, um pouco do seu ministério aqui, que Lucas narra no capítulo 3. Desde o capítulo 1, Lucas vai falar acerca da anunciação do nascimento de João Batista. E João significa o Senhor é gracioso, o Senhor tem favor, o Senhor é gracioso. E João é a única pessoa no Novo Testamento em que a palavra de Deus vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Foi assim que o anjo Gabriel anunciou para Zacarias: você vai ter um filho. Lembra, Zacarias está lá no capítulo 1 de Lucas, você passar 2 páginas aí, você vai ver, Zacarias, ele tem a honra de trazer a oferta de incenso. Está no altar de incenso. O altar de incenso ficava em frente ao véu que separava o lugar santo dos santos. E apesar de Joséfo é um dos primeiros historiadores da igreja, lá do 1º século, ele dizer que havia aproximadamente uns 20.000 sacerdotes, aí, descendentes de Arão, na época, mas eram poucos que eram ali escolhidos para servir. Era uma honra muito grande servir ali no tabernáculo, no templo. E ele, então, é escolhido para servir, e ele está lá no altar de incenso, e o anjo Gabriel aparece para ele. E tem toda aquela conversa que vocês sabem: ó, Zacarias, você vai ter um filho. Ele meio que vendo o anjo do Senhor ali na frente, né? Não sei o que passou na cabeça de Zacarias, mas ele ainda titubeou. Ele disse: rapaz, como é que pode ser isso? Eu sou velho, minha mulher também e tal, não dá mais. E Gabriel disse: olha, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É o único que a Bíblia se refere assim, né? É bom você orar assim quando você for ter menino, está pensando em ter mais filho, viu, Léo e tal, se quiser. E aí você pode orar desse modo: Senhor, abençoa para que seja cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista era assim, cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas porque ele não creu na palavra que Deus falou através do anjo, ele saiu mudo, né? Demorou muito lá dentro, todo mundo achando que tinha acontecido alguma coisa. De fato, o anjo estava falando com ele. Quando ele sai, ele não consegue falar nada, e as pessoas entendem que ele teve uma visão de Deus ali no templo, e ele vai para casa. E Isabel, então, engravida, e o resto da história vocês já sabem. Maria vai visitar Isabel, o menino mexeu no ventre, aquela coisa toda. Enfim, esse é João Batista. E ele então é cheio do Espírito Santo, assim como a palavra do Senhor diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, diz que a gente não deve se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. E parece que essas duas coisas
são meio antagônicas. O gosto pelo vinho, pela bebida alcoólica e o ser cheio do Espírito Santo. E a despeito disso, dessa distinção que a palavra deixa um pouco clara, e eu não estou dizendo aqui que há proibição na Bíblia de se beber bebida alcoólica, mas o encher-se do Espírito Santo, ele é colocado como uma contraposição ao embriagar-se com o vinho, lá Paulo escrevendo aos Efésios. Mas a despeito de tudo isso, quando se comemora o São João, uma boa forma de se comemorar o São João era todo mundo ficar sem beber bebida alcoólica, não é verdade? Seria uma boa forma de nós estamos comemorando o São João, porque, afinal de contas, João Batista nunca colocou um gole de álcool na boca, eles, inclusive, diziam que ele era meio doido. Lembra que Jesus fala sobre isso quando fazem a crítica a Jesus, porque Jesus comia e bebia com os pecadores, bebia vinho, comia com os pecadores, aí dizia, esse homem fica andando com todo mundo aí, como é que é? Aí Jesus diz, olha, veio o João, que não comia, nem bebia, aí diziam o quê? Tem demônio. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe, aí diz assim, isso é um glutão, um comilão, um amigo de prostitutas e pecadores. Então, penso que o João Batista era cheio do Espírito Santo e que poderíamos, se quisessem celebrar de algum modo a vida, a obra de João Batista, uma boa forma seria se toda a comunidade cristã se abstivesse de bebida alcoólica. O seu pai o chamou de profeta do Altíssimo, lá em Lucas capítulo 1, verso 76. É o precursor de Jesus, Isaías 40, verso 3 a 5, que está aí repetido no texto que nós lemos, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era essa pessoa de que a palavra se referia, a promessa de Deus, que haveria um que prepararia o caminho do Senhor. Ele daria conhecimento da salvação e ele traria também, ele prepararia o povo, como diz aí o versículo 3 que nós lemos no capítulo 3, que percorreu toda a vizinhança de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa era a tarefa de João Batista. Mas então, se vamos falar sobre João Batista, sobre São João, a primeira coisa que nós temos que esclarecer para os irmãos, para a igreja, é que Deus não condena a festa junina. Vamos chamar de festa de São João, vamos chamar de festa junina, que é no mês de junho. Deus não condena a festa junina, mas condena a idolatria. Esse é um primeiro ponto que deve ficar claro, que muitas vezes há associação da festa com a figura do santo, o São João, o Santo Antônio, o São Pedro, e na cultura, especialmente na cultura católica, essa veneração desses homens que eram pecadores como nós, e a palavra de Deus diz que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser um, que é Jesus Cristo. O Velho Testamento, a própria lei de Deus, a lei mosaica, ela proibia não só a adoração de outros deuses, como também o de fazer imagens para adorá-lo. E alguns dizem assim, não, mas aquilo era somente da questão dos pagãos ali da época, mas a própria repetição da lei, em Deuteronômio 4, 15, Deus, mandando sua palavra através de Moisés, proíbe, mais uma vez, que homens se curvem, se idolatrem, homens adorem outro homem, outros seres que não o próprio Deus. Então é fato que Deus não compactua com a idolatria. Por outro lado, há festas que são mera tradição humana, em que não há uma proibição direta das Escrituras Sagradas sobre ela, a questão cultural. Há um exemplo interessante em João 10, 22, do Hanukkah, que hoje é conhecido como Hanukkah na cultura judaica, lá é dito como festa da dedicação, em que não há nenhuma referência em que Jesus teria criticado ou teria condenado a participação dos judeus naquela festa em si, na festa da dedicação, que hoje é dita a festa do Hanukkah, que os judeus comemoram até hoje, que na verdade era uma festa que ela não era uma festa
baseada nas Escrituras Sagradas, não era uma festa da lei mosaica, mas era uma festa em que, na revolta dos Macabeus, quando o Império Seleucida ali dominava ali o povo judeu, houve uma revolta de um grupo conhecido como os Macabeus, que esse grupo vai originar o partido dos fariseus no futuro, mas os Macabeus se voltaram zelosos pela palavra de Deus, se voltaram contra ali aquele império e eles purificaram o templo, tiraram todas as coisas que os Antíoco e os Seleucidas ali tinham colocado dentro do templo e tinham, de alguma forma, trazido esses símbolos de adoração pagã para aquele local santo. E para comemorar essa revolta dos Macabeus, foi criado esse dia da dedicação, essa festa da dedicação, ou Hanukkah. E Jesus passou pelos judeus durante essa festa. E não há crítica, não há condenação dele a respeito dela, na palavra do Senhor. Então, participar de atividade folclórica que não envolva atividades que contradizam a palavra de Deus, que sejam contrárias aos princípios da palavra de Deus, não há pecado nisso, não é proibido. Mas o apóstolo Paulo, para clarear ainda mais a nossa ideia a respeito da questão cultural e da questão moral, o apóstolo Paulo, ele traz uma questão muito interessante na sua primeira carta aos Coríntios, especialmente capítulo 8, capítulo 10, em que ele vai tratar da carne que se sacrificava a ídolos. Na cidade de Corinto, havia um costume de você oferecer animais a deuses, e depois você mutilava esses animais, pegava a carne e levava para a feira para vender. Era carne de animais que eram sacrificados a ídolos. E Paulo se vê diante dessa questão de como tratar com a igreja. E me parece talvez até uma questão muito mais grave do que hoje o que é a festa junina. Porque muito pouco se fala a respeito dos santos, dessa ênfase religiosa ou do direcionamento para os santos, à exceção, às vezes, nas escolas e tal, que o pessoal quer colocar isso como uma questão cultural da figura do Santo Antônio, do São João, do São Pedro, mas na cultura, de uma forma geral, apesar de dar nome à festa junina, muito pouco se fala a respeito dessas figuras. Mas aqui Paulo tem esse problema de uma carne que era sacrificada a ídolos e agora os cristãos ficam dizendo, agora, como é que eu como? Eu como, estou em pecado? Vou comer, não como? Vou virar vegetariano? Como é que é? E Paulo trata dessa questão lá, e ele fala da consciência dos irmãos, da consciência ficar pesada. E se isso acontecia, se você recebe aquele alimento, dar graças ao Senhor, e você não sabe de onde vem, se foi sacrificado ou não, e você dar graças e recebe aquilo com ações de graça diante de Deus, carne é carne, ela não tem espírito em si, ela não vai trazer nenhum mal a você se você comer, a não ser que esteja estragado, né? Fora aí dos critérios da vigilância sanitária. Mas é carne, então ele não vê nenhum mal nisso. Mas pela consciência do irmão que é mais fraco, uma vez você fazendo aquilo, e teu irmão vem a tropeçar, ele vem a pecar, aí ele diz, se você comendo a carne você não peca, se você deixar de comer você também não peca. E ele vai trazer também ensinamentos nesse sentido. Vai falar que a conclusão de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23 a 33, ele diz, todas as coisas são lícitas, mas essas adversativas, preste bem atenção quando aparecer na palavra de Deus, essas adversativas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele não está dizendo que são pecado, não, mas ele não convém ao crente. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser,
isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas o do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, essa é a orientação do apóstolo Paulo, é da gente ter o cuidado também de não levar as outras pessoas a pecarem, a tropeçarem. Aqui a palavra é induzir o irmão a erro, a pecado. E essa deve ser também uma preocupação daquilo que nós fazemos. Aplicando isso para a nossa realidade. Primeira questão em relação ao cuidado na educação dos filhos, especialmente no que tange a as festas juninas, mas extensível a outras comemorações, Halloween, que é a festa das bruxas, Carnaval, festa da carne, né, que não tem nada de cristã, apesar de muitas vezes se querer dar uma roupagem de uma origem cristã, não tem nada de cristã. Tenha cuidado dos seus filhos em relação a isso. Não quer dizer que se seu filho colocar uma roupa junina, um chapéu de palha, fizer um bigodinho, soltar uns tracos no meio da rua, ele está em pecado, não. Ai, meu Deus, perdi meu filho para o mundo. Não, de jeito nenhum. Não quer dizer absolutamente nada disso. Não é a roupa que ele vai usar, a camisa, não é o traque que ele vai soltar, nem a quadrilhazinha junina que se ele dançar lá com a irmã dele, com a prima e tal. Nada disso vai fazê-lo perecer, lançar ele no inferno, de jeito nenhum. Mas nós, como pais, temos que assumir o nosso papel de educar os filhos. A gente não pode deixar que a escola diga o que é certo e o que é errado nesse caso. Nós temos que chamar os nossos filhos e orientá-los. E dizer, meu filho, minha filha, não existe santos entre homens e Deus. Nós não veneramos, nós não adoramos, e por isso que se há imagens lá de Santo Antônio, de São Pedro, nós não concordamos com isso. E se você quer que seu filho ainda enfrente melhor isso, vá até a escola e fale com a escola. Nós temos no Brasil, graças a Deus, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Ninguém pode obrigar você a passar por algum tipo de ritual de adoração a santo, se você não faz parte daquela religião. Então, chega na escola e diz, olha, meu filho não participa desse tipo de festejo, nesses moldes aqui. Você pode, assumindo o seu papel na educação dos filhos, e tanto digo isso para as festas juninas, como também para o Halloween, como para o Carnaval. Faça programações alternativas. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse assunto, ele dizia que os filhos dele, quando eram pequenos, ele fazia isso. Na época, no dia que ia ter a celebração, e que ele não concordava da forma como a escola estava conduzindo o processo, ele chamava os filhos, não, senhor, você não vai para a escola. Quem é responsável pela educação? É o pai e a mãe responsável. O Estado, a escola, a instituição escola, ela coopera com a educação. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos na sua palavra, sabemos por meio da palavra que quem educa o filho é pai e mãe. Está escrito mais de uma vez na palavra do Senhor. Então, você é responsável pela educação do seu filho, faça uma programação alternativa. Faça a sua festa junina em casa, quer resgatar a tradição da comida típica. Aqui nós lemos Paulo falando que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O milho não é de São João, São Pedro, de qualquer outro santo que queiram levantar, não. O milho é do Senhor, foi Ele que criou o milho. E Ele deu criatividade e habilidade para o homem, para a mulher, para fazer canjica, pamonha, para deixar o leite coalhando, fedendo lá e criar um queijo de coalho, de manteiga. Deu a habilidade do homem para criar fogo, para tostar esse queijinho de manteiga. Foi Deus quem criou, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então traga seu filho para ensinar a adorar o Senhor, comendo canjica, pamonha, milho, que é o que nós vamos tentar fazer aqui com a festa da colheita, abrindo outro parênteses aqui.
Nós não comemoramos, não sei se o pastor vai falar isso no dia, nós não comemoramos a festa da colheita do Velho Testamento. Não, a época é diferente. Não, a época é até parecida. A época é mais ou menos essa também, lá de maio para junho. Mas nós não comemoramos, porque entendemos que toda a lei cerimonial foi abolida em Cristo Jesus. Mas é porque o nome é muito apropriado para a gente usar. Festa da colheita do milho, então a gente vai fazer aqui a nossa comemoração. Eu soube que vai ter doce aí, ai que benção, doce. Eu soube que vai ter comida típica, você vai trazer comida típica, pode trazer, vai ser recebido com ações de graça. A gente vai glorificar a Deus. E de algum modo, a gente vai falar de Jesus aqui, pregar o Senhor e mostrar a nossa gratidão, que reconhecemos que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, queridos, a primeira aplicação é que nós temos, então, essa responsabilidade de ensinar os filhos, talvez conversar com a escola, com humildade, não é brigar com a escola, não é criar antipatia da escola pelo Evangelho, não, mas mostrar que o seu entendimento é esse, segundo aquilo que a fé que o Espírito Santo tem lhe dado, e é assim que você deve criar os seus filhos. Agora, nós somos confrontados também com e é uma outra aplicação que eu entendo dentro dessa festividade, dessa questão da idolatria, e que Deus condena de fato, apesar de não condenar a celebração, a comemoração em si humana, mas Ele condena a idolatria, é que nós somos confrontados com essa falsa necessidade de diversão, e aqui me dirigindo especialmente aos jovens, essa falsa necessidade de diversão baseada em álcool, baseada em prazer, né, em algum tipo de arte que se torna moda e que a gente tem que estar antenado com ela e tem que estar cantando as músicas que as pessoas fazem, embora não façam sentido ou embora sejam simplesmente ou meramente questões imorais, questões que trazem afronta a princípio da palavra de Deus. Nós não temos necessidade de estar com esse engajamento social, com esse engajamento cultural. Apesar que o mundo pressiona jovens, adolescentes, crianças também, como se a gente tivesse essa necessidade. Ah, não, se não participar da festinha de carnaval, vai ser triste, a criança ali vai ficar todo mundo fazendo, e você... Vai ser nada! A felicidade da criança não está em participar daquela festa, não. A felicidade dela tem que estar em Deus, em Jesus, e é assim que a família vai ensinar. A sua felicidade na festa junina não deve ser, porque você vai escutar safadão, você vai fazer dancinha, ou você vai, beber, porque você tem que beber. Porque se você não beber, meu amigo, você está fora. Todo mundo está se divertindo aí, bebendo, você tem que beber também. É mentira do diabo isso. É mentira. E desse modo, nós somos empurrados para a idolatria da diversão, de que a gente tem que se divertir, e desse modo que o mundo se diverte. A gente tem que ter prazer na festa, a gente tem que ser aceito por todos, e por isso, se você não estiver numa festa de São João, fazendo tudo que os outros estão fazendo, colocar lá, tirar uma foto e colocar lá no Instagram para todo mundo curtir, aí você se sente mal e triste, está tão infeliz. Porque aquelas pessoas estão todas rindo, bebendo, se divertindo lá no camarote e você não está. Isso é idolatria também. É idolatria nesses tempos. Hoje a idolatria não está muito associada a uma imagem, mas está associada ao prazer, à cultura da diversão, à moda. Você tem que andar do jeito que as pessoas acham que é descolado e que todo mundo curte. Se você não andar daquele jeito, não falar daquele jeito, não comer aquilo que eles comem, não beber o que eles bebem, aí você é uma pessoa triste, infeliz. Isso é idolatria também. E isso Deus condena. Deus condena a idolatria. Essa semana, no culto doméstico lá de casa, o versículo, a gente escolheu aqueles versículos lá do regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E eu dizendo aos meninos, até porque enfrentar essa situação na escola, de não participar lá da folia lá do São João e tal, e eu disse, olha, a alegria de vocês, nossa alegria não é essa, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Foi isso que Neemias disse. Alegrai-vos, todo mundo estava meio cansado, desanimado, trabalho demais, reconstrução do templo. Ele disse, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não idolatramos a moda, não idolatramos o prazer, o hedonismo, a aceitação, nem a diversão do mundo. Desse modo, Deus não condena a festa junina, Deus condena a idolatria. Falei nesse primeiro ponto, mas ainda não cheguei em João. Mas se é sobre João, o Batista, porque ele batizava lá no Jordão, o que é que nós podemos aprender com ele? O que é que nós podemos aprender com ele nesse dia 26 de junho, depois da festa aí que dedicaram à pessoa dele? Se é sobre João, o que é que nós podemos aprender? Primeira coisa, meus irmãos, versículos 2 e 3, é que a palavra de Deus é a base da nossa pregação. A palavra de Deus é a base da nossa pregação. Veja o que acontece com João. Lucas aqui, ele teve um primeiro momento no seu livro, no seu registro que ele está mandando para Teófilo, em que ele fala do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus e tal. Aí ele agora vai começar a história mesmo do ministério de Jesus. Aí ele começa dizendo quem era o governador. Veja que ele é bem acadêmico, né? Ele deixa a coisa bem amarradinha historicamente, quem era governador de tal canto, quem era governador de tal canto. E aí ele diz aí no versículo 3, ele diz assim, versículo 2, ele diz assim, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aí versículo 3 diz o quê? Logo em seguida, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Veio a palavra de Deus a João. Está lá João, já é um homem cheio de Espírito Santo, desde o ventre materno, mas a palavra de Deus veio a ele saiu pregando. A razão da pregação de João era o fato da palavra de Deus ter chegado até ele. A palavra de Deus chegou até João, ele saiu pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. A palavra de Deus é motivação suficiente, meus irmãos, para nós percorrermos a vizinhança da nossa casa, para nós percorrermos a vizinhança aqui do Tambor, Itararé, adjacência, para nós percorrermos Buqueirão, Pedra d'Água, Cabaceiro. A gente não precisa de nenhum evento maior ou extraordinário, não. A gente tem a palavra do Senhor. João teve isso. Aqui não fala de nada muito extraordinário, não. Até porque João parece que era bem seco na pregação, né? Ele recebeu a palavra do Senhor, saiu pregando. E as pessoas saíram perguntando, aí, o que é que eu faço agora? De repente, né? Talvez uns 6 anos de ministério, seminário, e eu aqui vou buscar a presença. Ele disse, não, meu amigo, você faz o quê? Não, eu sou fiscal, sou coletor de impostos. Não, você não cobra mais ninguém que é devido. Vai-se embora. Vai-se embora pregar. Soldado, para mim, eu acho que é a pior parte do soldado aqui, vocês perceberam? E eu me encaixo aqui como policial, eu digo, rapaz, ele poderia ter dito outra coisa para o soldado. Mas ele disse assim, não maltrate ninguém, beleza. Tratar todo mundo com urbanidade, todo mundo sabe que polícia tem que tratar com urbanidade, soldado e tal, já. Não deixe denúncia falsa, beleza. Contentai-se com o vosso soldo. Eita, palavra dura. Mas não tem nada de especial, espetacular no discurso de João. Palavra do Senhor veio para ele, pregou, batizou, se arrependa, meu filho, e vá, se arrependa e viva com Deus, viva para Deus. A palavra de Deus é suficiente. Por maior que seja a tentação, faça da palavra de Deus a sua motivação. Ai, Theo, está tão monótono na igreja. Negócio sempre, coisa de sempre. Quando é Flauber, é Érico, Paitiel. Mas chama a Betânia para pregar um dia, para ver se a gente muda a coisa e tal. Sem graça e tal. Não, você não precisa ter outra motivação. Não precisa fazer nenhum espetáculo aqui, não. O que você precisa, querido, para viver em arrependimento e fé na presença do Senhor é a palavra de Deus. Assim como foi para João. Como é que anda a sua motivação para pregar? Como é que anda a sua motivação para testemunhar do Senhor? Busque a palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor. Busque ler essa palavra, se alimentar dela.
ela que impulsiona a pregação do Evangelho. E talvez essa seja a razão porque a gente não prega, ou porque a gente prega tão pouco. É porque a gente não busca essa palavra não nos incomoda, a gente não se alimenta dela. Então, se é sobre João, a primeira coisa que a gente aprende é que a palavra de Deus é a base de nossa pregação. Segundo, é que a pregação deve apresentar arrependimento para a remissão de pecados. A remissão, outro dia Esther estava me perguntando, ela estava lá com as crianças, e já estava me perguntando, ela estava estudando, acho que Introdução ao Código Civil, e lá no Instituto do Código Civil Brasileiro tem remissão, né? O Instituto da Remissão, que é muito parecido com o que a gente vê, esse termo aqui é um termo jurídico. Remir é perdoar uma dívida. E a pregação de João Batista era essa. Vocês se arrependam dos seus pecados, para que seus pecados sejam remidos, para que seus pecados sejam perdoados. E o batismo? O batismo era um símbolo. O cidadão, o gentil, quando entendia o judaísmo, quando entendia a lei do Senhor e queria fazer parte, ele era circuncidado. Mas agora João, ele olha para o judeu, que já era circuncidado, e olha para o gentil e diz assim, olha, se arrependam. E quer uma marca, um símbolo dessa seu arrependimento, então se batizem. Aqui vou batizar vocês. Batismo para arrependimento e remissão de pecados. João apresenta aos judeus a necessidade deles próprios se batizarem, porque o judeu ele já tinha a marca no corpo, ele era descendência de Abraão, ele não tinha necessidade de fazer mais nada. Não, meu amigo, eu sou judeu, eu sou filho de Abraão. Então você precisa se arrepender, venha, se arrependa, vamos batizar, porque circuncidado tem que ser o coração, então você vai se batizar aqui, a marca vai ser o batismo. Então, João ensina aos judeus que eles não deviam se confiar na sua própria descendência ou na aparência, voltando-se para uma vida de obediência. E esse é que é o batismo. Além do símbolo do batismo, o arrependimento ele era prático por esses ensinamentos que nós falamos aqui. Chegavam para ele e perguntavam, o que é que a gente faz? Muito simples, você tem quantas túnicas? Tem 2? Reparte, você só precisa usar uma. Você não usa mais de uma túnica, só usa uma? Então reparta com quem não tem 2 túnicas. Quem tiver comida, você tem comida suficiente? Então reparta com quem não tem, faça o mesmo. Os cobradores de impostos, o que é que vocês têm que fazer? Não cobrem mais do que estipulado. Os soldados, o que faremos? Ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Atender necessidade do próximo, atitude de ética e justiça, compromisso com a verdade e contentamento. São sinais de quem se arrependeu dos seus pecados. São sinais que nós devemos carregar conosco. Nós que dizemos que nos arrependemos dos nossos pecados. Mas será que nós precisamos de arrependimento? Será que nós hoje precisamos de arrependimento? O fato de acharmos que não precisamos demonstra o quão distante nós estamos da santidade de Deus. Que quanto mais próximo a gente está de Deus, quanto mais próximo a gente está da presença dEle, a luz dEle mostra as falhas da gente, as manchas. Você já pegou, às vezes você vai tirar a roupa do guarda-roupa e você vê a roupa, parece estar bem limpinha, né? Aí acontece muito com os meninos quando vão para a escola, quando eles chegam lá embaixo, que eu olho, meu amigo, você vai para a escola com essa camisa, eu acho que quando ele tira lá do guarda-roupa, ele acha que está tudo limpinho, mas quando você está num lugar com mais luz, mais claro, aí você vê que tem mancha de gordura, tem mancha de suor, tem mancha de tudo, está sujo. E assim, quando a gente está perto da presença de Deus, quanto mais perto da presença dEle, mais nós vemos como nós precisamos nos arrepender. Como nós vemos que diante da santidade de Deus nós não somos nada, nós somos apenas pecadores. Descansamos muitas vezes sobre o rótulo de crentes, membros da igreja presbiteriana, e não demonstramos amor ao próximo, não agimos com ética no nosso trabalho, na escola, na hora de fazer a prova, nós faltamos com a verdade. Eu lembro quando
primeira vez que eu estava preparando esse sermão sobre festas juninas, aí teve um caso bem emblemático que foi de um cidadão que estava, ele era um membro de uma igreja e ele estava recebendo uma propina do empresário. O empresário filmou e depois denunciou. E ele, na hora que ele está recebendo a propina, ele era deputado e era pastor também, alguma coisa desse tipo, e na hora ele pede para orar ele recebe a propina, enche os bolsos, a imagem mostrando enchendo os bolsos de dinheiro, diz, não, agora eu vou orar por você. Então, graças a Deus, porque esse cidadão aqui está me dando essa propina aqui, que eu vou ajeitar para ele e tal. Então, uma completa inversão de valores. Eu, outro dia vi uma oração do PCC, o pessoal do primeiro comando da capital, que comanda os presídios lá de São Paulo, eles fazendo um ritual de iniciação de alguns membros, e eles fazem uma oração. Quando eles fazem lá umas promessas, eles fazem uma oração, todo mundo dá as mãos e ora lá o Pai Nosso e tudo mais. E a completa ignorância do fato de que, diante de Deus, nós precisamos ter uma postura de humildade, como João teve, nós precisamos nos arrepender de quem nós somos, dos nossos pecados, nós precisamos clamar pelo sangue de Cristo Jesus para sermos aceitos por Ele. E só através do sangue de Cristo Jesus é que nós nos chegamos à sua presença santa. Será que somos os primeiros a reclamar do trabalho, do salário, do chefe, da esposa, do esposo, dos pais, da igreja? Porque uma das marcas de quem anda em arrependimento verdadeiro é o contentamento. Vocês estão pensando que é só para o soldado? Não. É marca do cristão, daquele que se arrependeu dos seus pecados, é o contentamento. Então, se é sobre João, então nós aprendemos que a palavra de Deus é a base de nossa pregação, que nós devemos pregar, apresentar arrependimento para a remissão de pecados, e nós também, na nossa mensagem deve ser pregada para todos, não há concessões na mensagem de arrependimento e juízo. Lembra que, pelo que nós lemos aqui, a mensagem era a mesma independente do público. Chegou o publicano, ele pregou arrependimento para a remissão de pecados. Chegaram os soldados, ele pregou. Chegou Herodes curioso para saber o que estava acontecendo. Herodes estava casado, né? Por assim dizer. A esposa de Herodes, na verdade, era esposa da mulher, do irmão de Herodes. Mas eles fizeram lá um arranjo, né, de modo que descartaram o irmão e ele ficou com a mulher do irmão, no caso de incesto. E Herodes era um benquisto pelos fariseus ali e tal, e Herodes chegou para ouvir a mensagem de João, achou talvez que João fosse dizer, Herodes, você vem aqui, não, sente aqui num lugar aqui de honra e tal, e João disse, olha, você precisa de se arrepender. Os fariseus chegaram lá, o Supremo Concílio de Jerusalém chegou lá, ele olhou para ele e disse, raça de víboras, vocês pensam que vocês, porque vêm para cá, ouvir a pregação, vocês vão escapar da ira de Deus? Escapa não, arrependei-vos para a remissão de pecados, não importava para quem fosse o público, independentemente do público, a palavra era arrependei-vos, porque o juízo está próximo, o Senhor tem a pá na mão e Ele vai fazer a colheita. Alguns interpretam que Mateus 11, quando João manda discípulos falar com Jesus, e assim, olha, o Senhor é aquele mesmo que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? Alguns acham que João chegou a ter dúvidas, porque ele esperava que Jesus viesse com a espada logo e que trouxesse a ira e a condenação sobre os pecadores, e ele estava meio que sem entender o ministério de Jesus. Jesus pregou, curou um monte de gente, expulsou demônio, aí mandou os discípulos de volta, vá dizer o que vocês viram aqui, que aos pobres está sendo pregada a palavra do Senhor, que os cegos veem, que os demônios são expulsos pela palavra do Filho do Homem, e aí eles levam essa mensagem de volta para João Batista. Podia ser fariseu, escriba, o próprio governador, a mensagem era a mesma. Então, aplicação para nós. Como é que nós reagimos às pessoas com quem nós nos relacionamos? Às vezes a gente fica encabulado da testemunho para a nossa família, porque são tão próximos e tal, nos conhecem, então a gente tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha até dizer que é crente. Na universidade,
né? Aquela turma lá, cientista, pessoal tudo, né, da ciência, não vai entender. A gente tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que conhece a Jesus e que vive por Ele e para Ele. Às vezes é no trabalho, nós mudamos o nosso discurso aqui, a gente é tudo fera, tudo leão da tribo de Judá. Quando chega nessa semana, é tudo uns gatinhos. A nossa mensagem é a mesma, independente de onde estamos? Será que é? Mas a história de João Batista, eu quero encerrar com isso, a história de João Batista não se trata de João. E talvez esse seja o maior argumento contra uma festa que celebre João Batista. Porque a história dele não é sobre ele, não é sobre João. Os versículos 15 a 18 que nós lemos, a palavra do Senhor esclarece. As pessoas começaram a ver a popularidade de João, muita gente indo até o Jordão, muita gente já chegando a João, discípulos e tal. E eles começam a pensar, rapaz, é esse cara. Ele vai libertar a gente, é ele é o Cristo, ele é ungido. E naquele momento, talvez, a popularidade podia subir ao coração, à mente de João, dizer, ah, meu amigo, é aqui mesmo que eu me faço. Mas diz a Bíblia que, no versículo 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Não sei se é Marcos ou é Mateus, ele diz assim, eu não sou digno de, curvando-me, pegar na sandália dele, desatar a correia da sandália dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem vocês estão esperando é ele, é o Cristo. Ele é que vem trazer salvação, ele que vem trazer perdão e ele que vem trazer condenação. Ele é que é o Salvador, ele é o Cristo, ele é ungido. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Jesus era o fim da mensagem de João. O batismo era para arrependimento e remissão de pecados por causa de Jesus que tinha enviado João. Por causa daquele que viria. Ele estava preparando apenas o caminho do Senhor. Nas escolas rabínicas, né, os alunos, eles, para pagar os estudos, que era diferentemente das escolas hoje, era um acompanhamento quase individual e pessoal com o mestre ali, com o rabi, se fazia muitas atividades, mas uma atividade que não se fazia porque se achava que era extremamente servil, humilhante, era tirar e colocar a sandália do mestre, do rabi. E João disse assim, olha, eu não sou digno, para esse público aqui, eles sabiam o que isso significava, eu não sou digno de me encurvar e desatar a sandália, as correias da sandália dele. Nunca, meus irmãos, nunca é sobre nós, nunca é sobre a minha história, nunca é sobre a sua vida, por mais que seja a aflição, a angústia que você esteja vivendo, por mais que seja maior que seja o tamanho do problema, por mais que você lute e muitas vezes esqueça, mas nunca é sobre você, nunca é sobre mim, nunca é sobre a igreja do Catolé, ou a igreja que você faz parte, não é sobre a nossa história. Nós vivemos, existimos e nos movemos para Ele. É essa a conclusão que o apóstolo Paulo chega. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, desde agora e pelos séculos. Não é sobre sentirmos alegria, mas eu estou tão triste, eu estou tão infeliz. Não é sobre preservarmos tradições. Não é sobre manifestação cultural. É sobre apresentar Cristo e glorificá-lo como Filho de Deus. É sobre isso que deve girar a nossa preocupação, que deve nortear o nosso entendimento da cultura, a nossa cosmovisão. A nossa vida não pode ser vivida com o objetivo de alcançarmos sucesso e reconhecimento. Porque tantas pessoas que eu conheço, meus irmãos, tantas pessoas hoje vivem com essa intenção de serem bem-sucedidas, de serem reconhecidas. Mas aquele que entende o arrependimento como uma proposta
de vida, aquele que entende que precisa ter os seus pecados perdoados e apenas em Cristo Jesus seus pecados são perdoados. Ele entende que não se trata de sucesso, não se trata de reconhecimento, se trata de cumprirmos a vontade de Deus e o seu plano mestre. Para isso, nós precisamos olhar para João e aprendermos o sentido da pregação, aprendemos a necessidade de nos debruçarmos sobre a palavra, aprendemos a necessidade de arrependimento e a necessidade de nos humilharmos. A humildade é uma disciplina que deve ser exercitada no mundo que exalta o indivíduo, no mundo em que quer que você demonstre a todos e reafirme a sua capacidade. Nós temos que sempre nos direcionar para Cristo, para a sua cruz e vivermos para a glória do seu santo nome. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a enfrentarmos essa e outras festas juninas, dando sempre glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo exemplo de João Batista, que com certeza nunca esperaria que tivesse algo dedicado ao seu nome, que fosse celebrado, mas nós louvamos pelo exemplo da vida dele, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, de modo, Senhor, que ela seja a motivação suficiente para testemunharmos de ti, para irmos, Senhor, aos arredores de onde moramos, aos campos de pregação da igreja, ó Deus, e em todo o tempo, Senhor, a todas as pessoas, pregando um evangelho de arrependimento, de salvação, de perdão de pecados em Cristo Jesus, independente de quem ouça essa palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, a fé necessária para enfrentarmos os nossos familiares, os nossos patrões, os nossos amigos e até os desconhecidos. Nos dá, Senhor, a fé necessária para pregarmos essa mensagem, a mensagem da cruz. Livra-nos da idolatria do presente século, livra-nos da idolatria do reconhecimento, a idolatria da moda, a idolatria, ó Deus, do prazer, da diversão. Livra-nos disso, Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. Alimenta-nos com a Tua palavra dia após dia, Senhor, e nos volta em humilde adoração diante do Senhor, porque somos pecadores, Senhor. No mundo mergulhado no pecado, tem compaixão de nós e pela Tua graça, resgata-nos, redime o nosso pecado, livra-nos da culpa e nos dirige, Senhor, para a glória do Teu nome, de fé em fé, de glória em glória, até o dia em que o Senhor for servido, nos conceder vida ou nos fazer encontrar com a Tua presença santa, bendita, gloriosa e plena. É assim que nós te oramos, é assim que Teu povo te adora, em nome de Jesus. Amém.